Mateus. Vamos estar rapidamente passando algo que Deus colocou no nosso coração. Está no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 7, versículo 22. Vamos estar lendo somente até o versículo 27. Amém? Todos acharam? Aleluia. Mateus 7, versículo 22. Que diz: muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra, estas minhas palavras, e as pratica, eu o comparo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, eu o comparo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesses últimos meses, na verdade neste ano, Deus tem me incomodado a algo, e nós temos dedicado todo o nosso estudo da palavra para buscar a revelação da palavra, de conselhos, princípios, informações da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida de resultados, uma vida a qual o próprio Jesus trouxe para nós. Porque a palavra de Deus, ela é um GPS para nos conduzir a um caminho de vitória. Nós muitas das vezes repetimos que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, mas muitas das vezes nós não vivemos isso no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós tomamos posse do versículo bíblico, mas não vivemos aquilo na nossa vida. Então nós temos dedicado o nosso tempo de estudo em função disso. E cada oportunidade que nós temos no nosso dia a dia, na rede social, nas oportunidades de público, nós temos compartilhado com os irmãos aquilo que o Espírito Santo está nos revelando através da sua palavra. E isso é muito interessante, porque nós estamos diante de um texto que o próprio Jesus vai dizer que aquele que ouve a palavra dele e não pratica, e não obedece, aleluia, sofre grandes consequências. Na verdade, Jesus, neste contexto, ele está afirmando que os verdadeiros discípulos, eles reconhecem Jesus como seu Senhor. E, biblicamente, quando uma pessoa reconhece o outro como Senhor, ele está colocando na posição de escravo. Assim como Paulo fala que agora ele é escravo de Cristo. E o escravo, o servo, ele tem a obrigação de não fazer a sua vontade, mas sim a vontade do seu Senhor. E este ponto aqui da obediência é tão importante para você ter uma vida a qual Jesus quer que você tenha, porque vai dizer, o próprio Jesus aqui ele vai insistir em que a confirmação de alguém como discípulo verdadeiro não é por profecia, não é por exorcismo ou operação
milagre, mas por uma vida transformada, a qual é possibilitada por Deus. Ou seja, muitos naquele dia, como o texto diz, chegarão até ele falando que no nome dele expulsaram demônios, curaram pessoas, fizeram muitos sinais, prodígios, mas ele vai falar que não conhece. Ele vai dizer aqui no texto, ele vai dizendo que esses, na verdade, nunca foram discípulos. Porque a única maneira, Jesus mesmo vai ensinar, de Deus ser glorificado através de nossa vida, é quando nós damos frutos. Você pode estar num culto como esse, né? E no momento da adoração você dá glórias a Deus, aleluia, você exalta o nome dele, você está dando seu culto a ele, racional, você está adorando o nome dele. Mas para que ele seja glorificado na tua vida, você tem que dar frutos. Ou seja, aquilo que você recebe aqui, o alimento que você recebe aqui da palavra de Deus, tem que gerar frutos na tua vida. O nome de Deus só é glorificado em nossas vidas se nós tivermos uma vida que dá frutos. Ele compara como uma árvore, porque tu pode observar que quando olhamos para uma árvore e esta árvore está com fruto, normalmente nós desejamos comer deste fruto, experimentar deste fruto desta árvore. E é isso mesmo que Jesus está dizendo, que nós como a videira, como o galho que está ligado na videira que é ele, nós temos que dar frutos. Pessoas têm que olhar para nós e ver os frutos que Deus está fazendo na nossa vida, para que eles possam querer também experimentar deste Deus, querer também experimentar deste Espírito, o Espírito Santo que está em nós. Então o texto aqui é muito sério, porque diz que ele está falando aqui para os discípulos, ele está falando aqui de crentes, pessoas que expulsavam o demônio, pessoas que operavam milagre, pessoas que faziam coisas pelo nome de Deus. Mas esses, ele está falando que está sendo excluído da salvação, porque não tinha uma vida de obediência a Deus. A Bíblia, desde o início, a base principal do pecado foi a desobediência. Quando o homem obedeceu a Deus, o pecado entrou na humanidade. Então a desobediência é o que traz o juízo de Deus para o homem. Muitas das vezes nós não fazemos uma autoanálise para ver se nós verdadeiramente estamos obedecendo a vontade de Deus para nós. Porque uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus, todas as vezes que nós tomarmos uma decisão ou ter que fazer uma atitude, sempre nós vamos ter duas escolhas: obedecer ou desobedecer. Isso todas as vezes, em todas as áreas. E nós que vamos tomar atitude, se nós vamos obedecer à vontade de Deus ou desobedecer à vontade de Deus. Porque coisas são postas diante de nós, e nós que damos o passo adiante dessas coisas, em direção a essas coisas. Então cabe a nós decidir se nós vamos ter uma vida de obediência pelaquilo que nós escutamos e ouvimos de Deus, ou optar por desobedecer Ele. Só que nós estamos vivendo num contexto de mundo cristão, onde é muito falado dos benefícios, das promessas, dos milagres, da provisão de Deus, tudo isso que o nosso Deus verdadeiramente faz. Mas muitas das vezes esquecemos que Ele também é um Deus justo, é um Deus que castiga e corrige aquele que Ele ama, é um Deus que vai fazer de tudo para que você não perca a sua salvação. Um texto muito usado para falar das bênçãos de Deus, que fala da obediência, é Deuteronômio 28. E o que me chama a atenção, que quando é falado em Deuteronômio 28, nós paramos no versículo 14. Só que o capítulo ele tem 68 versículos, e somente 14 fala sobre obediência. Mas todo o restante, do 15 ao 68, vai falar daquilo que vem quando você é desobediente a Deus. Porque a preocupação de Deus é que você não venha desobedecer à vontade dele. Desde o início foi assim. Porque a desobediência, ela faz que nós não damos fruto. A desobediência à vontade de Deus faz que nós não produzimos aquilo que Deus
Deus tem, que já separou para nós, que nós não executamos o nosso chamado. E somente eu e você podemos identificar se nós estamos com uma vida de obediência a Deus ou não. Porque o outro não pode julgar, é examinar a si mesmo, como Paulo vai dizer quando está ensinando como deve ser ministrada a Santa Ceia. Nós temos que fazer essa análise, porque é algo muito sério, irmãos. Aqui está tratando de salvação, não é pelo exterior. Nós podemos julgar muitas das vezes que aquele homem ou aquela pessoa é o servo de Deus por causa dos sinais que ele faz, mas isso não quer dizer que a Bíblia está falando, porque o que identifica se é um servo de Deus é os frutos que está dando. E frutos estes é através da nossa atitude, do nosso caráter, daquilo, da maneira que as pessoas nos enxergam no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa caminhada. De qual maneira as pessoas estão olhando para mim e elas estão vendo a presença de Deus, elas estão vendo os frutos que vêm de Deus na minha vida. Semana passada eu comecei a meditar veio um vídeo qual nós gravamos tem uns 2 anos atrás, que nós fazemos uma analogia sobre desobediência e obediência, e nós viemos meditando sobre isso, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e fazer eu examinar a mim mesmo. Será o que as pessoas, quando olham para mim, as pessoas que convivem comigo, o que elas estão vendo? Será que elas estão vendo algo que elas desejam ter na vida delas? E é muito importante, irmãos, nós seguirmos o caminho da obediência, porque é o que vai fazer nós darmos frutos. E por que é importante dar frutos? Nós já falamos, porque é assim que outras pessoas também vão vir experimentar este Deus a qual você serve. Nós muitos nos enganamos quando nós achamos que o que Jesus quer para nós é uma vida de milagre e uma vida de provisão. Isso é o que Ele faz quando nós necessitamos, quando nós chegamos no nosso extremo, que não tem mais saída. Ele chega com o sobrenatural dele, com a provisão e com o milagre. Mas o que Ele quer para mim e para a tua vida, uma vida de resultados positivos, resultados grandes, aonde as pessoas vão olhar para mim e para você e vão procurar saber o que nós temos de diferente. E como eles procurarem saber, eles vão ver que é o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida produzindo esse fruto. Aleluia. Então nós temos que entender isso, que a Bíblia ela é para ser estudada, analisada e revelada pelo Espírito Santo, para poder você ter conselhos, instruções da maneira que você tem que agir em cada área da tua vida. E você vai começar a ver os resultados gerar. Mas o que eu quero trazer aqui é esta analogia sobre uma vida a qual carrega desobediência e uma vida a qual carrega obediência. E analisando a Escritura, eu achei 2 contextos que nos ajudam a entender bem isso, analogicamente. Porque a Bíblia vai dizer sobre um profeta chamado Jonas, que Deus manda ele ir pregar para uma cidade chamada Nínive. Só que Nínive era uma das capitais do povo da Assíria, um dos maiores inimigos do povo de Deus. E Jonas, como alguém que amava a sua pátria, o povo de Deus, um judeu anato, o qual acreditava que a salvação era somente para os judeus, ele se recusa a ir pregar naquela cidade, como os irmãos sabem. E Deus manda ele ir pregar naquela cidade, que a condenação viria sobre ela. Só que Jonas conhecia o Deus o qual ele servia, e sabia que quando ele pregasse isso, aquele povo daquela cidade podia se arrepender e voltar o seu coração para Deus, e Deus iria perdoar eles, porque esse é o Deus que nós servimos. Só que Jonas, o texto vai dizer algo interessante, que Jonas ele vai para uma outra cidade, Tarsis, para fugir da presença de Deus. Só que a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, Deus
áreas. Então eu não posso fugir da presença de Deus. Só que o que Jonas, a expressão que ele está usando aqui, é por causa da desobediência. Porque se nós voltarmos lá no início da história, a desobediência, ela te afasta da presença de Deus. O que desobedecer a Deus, ele não está fugindo aos olhos de Deus, mas ele está se afastando da presença. A desobediência na minha e na tua vida, ela faz isso. Ela tira a presença de Deus. E irmãos, sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós podemos até achar que nós estamos tendo resultados, mas na verdade a gente está caindo mais e mais e sendo destruído. No texto que nós lemos, Jesus fala que aquele que não obedece a sua palavra é como um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Ou seja, quando nós estamos em desobediência à vontade de Deus, nós estamos construindo algo em areia. E quando vir o vento, a tempestade, aleluia, o vento soprar, a casa vai cair. Aquilo que nós estamos construindo vai cair, não vai resistir. Você observa que o vento, a tempestade vem por obediente e por desobediente. Mas a diferença é que quem está em obediência tem a presença. E quando tem a presença na tua vida, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você vai permanecer de pé. Aleluia. E somente com a obediência dentro da tua vida. A obediência representa a presença de Jesus Cristo. Nós vemos que naquele barco onde os discípulos estavam, veio o vento, veio a tempestade. Mas porque Jesus estava ali, nada aconteceu. Porque ele tem poder sobrenaturais. Ele controla a natureza. Na própria história de Jonas, nós vamos ver que ele vai mexer com o vento, com o mar, aleluia, com a plantação, com o sol, porque tudo está no controle dele. E assim ele usa para corrigir Jonas, que está em desobediência. Aí Jonas, como os irmãos sabem, entra na embarcação, vem um naufrágio sobre aquela embarcação, e eles ali, depois de muito tempo, descobrem que a única maneira da tempestade passar, da embarcação não naufragar, não ser destruída e todos morrer, é se Jonas for retirado do barco. Jonas é retirado do barco, a tempestade acalma, o mar acalma, a tempestade cessa e todos aqueles homens são salvos. Jonas vai para o peixe, como os irmãos sabem, para dentro de um peixe, um grande peixe, e ali ele se arrepende, ele ora a Deus, Deus faz que ele chegue até Nínive. Depois que ele prega, acontece aquilo que ele imaginava, todo aquele povo, aproximadamente de 120 a 140 mil pessoas, todos são salvos. Aleluia. Jonas ali, como os irmãos sabem, ele começa, não sei se podemos dizer, discutir com Deus, mas começa a falar com Deus ali, tipo murmurando que Deus tinha salvo aquelas pessoas. Olha, irmãos, um profeta de Deus que não entendia que o nosso Deus é um Deus que veio para salvar a humanidade. Ele ainda não tinha entendido que Deus veio para trazer salvação para os judeus, mas também para os gentios. Aquele ódio era maior do que a vontade dele de ver pessoas ser salvas. Muitas das vezes o ser humano, na verdade, está inclinado a isso. Quando se trata de nosso inimigo, a Bíblia fala para nós amarmos ele. Mas muitas das vezes você pode observar que quando o pregador fala que você vai ser exaltado e aqueles que te afrontaram, que te humilharam, teu inimigo, aleluia, vai estar lá embaixo olhando, a igreja glorifica. Mas quando o teu inimigo, ele vem, reconhece o seu pecado, aceita Jesus, a igreja já não glorifica com aquela mesma vontade. Quando eu falo igreja, eu falo nós, falo eu e você. O homem está inclinado a isso. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo para trazer os frutos do Espírito e nós entendermos que Deus, na verdade, Ele quer salvar o nosso inimigo. Ele é um Deus justo, cabe a Ele a justiça, nós sabemos disso. Mas a mim e você temos que desejar isso. E Jonas naquele momento não desejava. Então, Jonas aqui ele representa a desobediência. Só que aqui eu não quero fazer uma comparação conosco com Jonas, mas sim com o dono daquela embarcação, que permitiu Jonas estar ali dentro.
Tu observa que o segredo para a embarcação ser salvo foi Jonas ser retirado. Assim é a nossa vida. O barco, a embarcação é a nossa vida. E nós estamos no controle. Enquanto a desobediência aqui representada por Jonas estiver dentro do barco, o naufrágio vai vir. E se nós não retirarmos, a destruição é certa. Contrapartida, a Bíblia vai falar de um outro evento também que contém no contexto uma embarcação. Vai dizer que Paulo, na sua última viagem missionária, na sua quarta viagem, a última, ele, como prisioneiro, vai estar indo para Roma. E o texto vai dizer que Paulo ali, eles dão uma parada e Paulo ali prevê, avisa que o tempo está ruim e vai vir uma tempestade que era melhor eles ficarem ali. Só que os que estão de frente naquela embarcação desobedecem e vão assim mesmo. Só que Paulo, ele estava ali preso porque estava fazendo a vontade de Deus, porque estava obedecendo a Deus. Ou seja, Paulo aqui, na nossa analogia, vai representar a obediência. E o mesmo contexto, o dono do bar, da embarcação, e a embarcação é a nossa vida, e nós somos o dono da embarcação. Só que Paulo agora está na embarcação. E o texto vai dizer que vem o vento, vem a tempestade, e aquele barco também começa a naufragar. O interessante é que muitas das vezes nós não entendemos isso. Que as coisas boas, as coisas ruins acontecem com o ímpio e com o salvo. O sol, ele nasce para todos, a Bíblia fala isso. Por isso a diferença é que nós somos capacitados para sobreviver. Nós somos sobreviventes, porque nós temos uma vida de obediência à palavra de Deus. Ou seja, nós temos a presença do Espírito Santo. Entenda isso. Então aquele barco, ele está sofrendo as mesmas coisas que o barco onde Jonas estava sofrendo, uma tempestade, um momento de tribulação. E o texto vai dizer que aquele barco, ele vai naufragar, vai começar a naufragar, e vai bater, vai ficar encalhado. Só que ele vai se quebrar. Aleluia. Só que os marinheiros daquela embarcação vai sugerir a ideia de jogar os prisioneiros no mar, para que eles viessem morrer e não causar problema. Só que o dono da embarcação, o de frente ali, na verdade o centurião, líder ali dos prisioneiros, que estavam levando eles a prisioneiros, ele vai dizer para não fazer isso, para poder preservar a vida de Paulo. O texto vai dizer, porque ele viu que Paulo, ele estava certo, que Paulo, ele tinha tido antes uma revelação e aconteceu conforme ele tinha falado. Paulo, ele tinha presença. E o texto vai dizer que Jesus, o Espírito Santo, falou para Paulo que nenhum deles ia morrer naquela embarcação. Ia ter perdas, porque faz parte da vida do cristão ter perda. Isso é normal na vida de todos. Só que a questão aqui é que todos iam ser salvos, desde que Paulo ficasse dentro do barco. Paulo representa a obediência. E enquanto a obediência estiver na nossa vida, ainda que venham naufrágios, ainda que possamos ter perca, a salvação é garantida. E o detalhe é que a desobediência, ela não só influencia em nossas vidas, como também atinge aqueles que estão ao nosso derredor. Olha o quão perigoso é isso. E a obediência, ela, além de nos atingir, também atinge aqueles que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia vai dizer que porque Paulo estava naquela embarcação, todos foram salvos. Aleluia. E o interessante é que o barco, ele se quebrou. E até nisso era o agir de Deus. Porque o texto vai dizer que os que sabiam nadar chegaram até a terra firme, um lugar onde teria salvação, nadando. Agora os que não sabiam nadar, eles usaram os destroços, aquilo que estava quebrado do barco para chegar. Na verdade, muitas das vezes nós não entendemos, mas aquilo que Deus está permitindo se quebrar, que está permitindo nós perder, e nós não entendemos com nossos olhos humanos, é provisão que Ele está preparando para nós chegar no lugar onde Ele quer colocar nós. Aleluia.
murmure, irmãos. Se você tem uma vida de obediência a Deus, fica tranquilo que é Ele que está no controle da tua vida. É Ele que vai guiar o seu barco, a sua vida na direção certa. E uma coisa certa, no final você vai sair vitorioso. Aleluia. Porque o segredo não é... A Bíblia fala que ao que vencer, que vai ser entregue as coisas a qual Deus tem separado no céu para nós. Ou seja, é aquele que vencer. Não é aquele que ter vitória aqui com humanos, mas aquele que prevalecer até o fim, obedecendo a palavra de Deus. Se nós não tivermos uma vida de obediência, muitas das vezes nós até vamos enganar a nós mesmos. Porque o ser humano ele tem uma estratégia na sua mente de querer conduzir a ela a acreditar que de alguma forma parcial ele está obedecendo à vontade de Deus. Mas nós temos que analisar mediante o Espírito Santo, para que Ele diga se nós verdadeiramente estamos obedecendo ou não. E aqui eu já encerro essa palavra te dizendo: analise, examine a sua vida e vê se você está tendo uma vida de obediência à vontade de Deus ou de desobediência à vontade de Deus. Ore ao Espírito Santo, peça a Ele para te revelar. Deixe Deus, não afaste a presença de Deus da tua vida desobedecendo a Ele.